momento que nós vamos entrar num clamor, mas não só nesse momento, no momento que nós entrarmos e depois nas tuas casas, continua esse clamor, continua nesse altar levantado que tu tem, para que possa o Senhor ser aplacado a ira do Senhor e nós vencer, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Nesse momento nós vamos estar orando e agradecendo o Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, aqui nós estamos diante do Senhor. Eu coloco essa igreja nas tuas mãos, não somente a igreja, mas toda a nação. Eu te peço no nome de Jesus, por todo mundo, aonde que for esse vídeo, Pai, que seja para glorificar e bendizer o teu nome. Eu te peço que cada um possa ter a certeza, assim como Davi teve no arrependimento dele, Pai, e se preparou no altar, levantou esse altar ao Senhor, que nós possa da mesma forma proceder, Pai, e ter a vitória como Davi teve, Pai, no nome de Jesus. Assim eu apresento, Pai, a igreja, a geração eleita, apresento a todos, Pai, que estão na autoridade, que estão decidindo algo nessas nossas vidas por esse momento, pela medicina, pelos que estão na frente do trabalho, lá na frente, Pai. Eu te peço também a tua mão estendida, Pai, sobre cada um deles, Pai. Eu te peço nesse momento, Pai, eu te digo, nós vamos estar adorando ao Senhor, e receba toda adoração, todo louvor, toda honra, toda glória seja dado ao teu nome. Assim eu apresento as nossas vidas diante do Senhor, e eu peço a tua presença, Pai, nesse lugar, Pai, para que seja adorado o teu nome, Pai, em nome de Jesus, amém. E as palmas glorificam o nome do Senhor. Aleluia. Eu cumprimento a todos, amém? Aleluia. Estamos aqui para adorar ao nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Podem existir circunstâncias, existem situações como essa que a gente está passando no momento, em que não podemos estar reunidos na casa do Senhor Jesus para adorar a Ele. Mas se você está aí hoje assistindo esse vídeo no canal do Ministério Geração Eleita, sinta-se parte deste lugar. Não tem apenas a igreja como um templo, como um lugar físico, como um endereço. A Bíblia diz que a igreja somos nós. Então, aonde você estiver, adore o nome do Senhor Jesus. Não deixa que nada impeça a tua adoração, o teu louvor de chegar até o Senhor Jesus. Então peça que Ele venha entrar na tua casa, peça que Ele entre em sua família. E neste momento de adoração, peça que o Senhor venha ter misericórdia das nossas vidas. Clame a Ele, peça: Senhor, entre em nossas casas, Senhor, porque nós queremos te adorar. Adore ao Senhor Jesus. Adore a esse Pai que nos amou. Nós te adoramos, Senhor. Vem sobre nós. Vem sobre nós, Senhor. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Adora o Senhor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável.
Adore ao Senhor Jesus. Declara que você está neste momento se entregando para entregar a tua adoração. Entrega o teu lar nas mãos do Senhor. Nós estamos aqui, Senhor. Eu não sei qual que é a tua expectativa. Eu não sei o que você está querendo, buscando a presença do Senhor, mas entrega a Ele. Entrega a Ele. Nós queremos mais e mais de Ti, Senhor. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Nós estamos aqui, Senhor, só para Te dizer. Só para Te dizer, Senhor, que Tu és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim, Senhor, eu vim para adorar-Te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-Te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Adora o Senhor. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Você pode dizer porque Ele vive, porque Ele porque Ele temor não há, não, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Onde você estiver, aplauda o nome do Senhor, amém? Porque Ele merece. Aleluia! Glórias ao Senhor. Amém? Se você estiver de pé, você pode se assentar, amém? E se você estiver pertinho de uma Bíblia, pega a Bíblia. Nós vamos estar lendo um versículo em Mateus. Mateus 6. Mateus 6 nos diz: mas, ao orar, entra
em seu quarto e feche a porta. Ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará recompensas. Amém? Aleluia! Diante de toda essa dificuldade que estamos passando, diante dessa crise, em que não é nenhuma brincadeira, amém? A gente, no início, acabou achando que não poderia se tornar algo tão grande, mas estamos vendo que, dia após dia, temos notícias diferentes. Essa palavra nos diz que nós temos que orar, nós temos que buscar a presença do Senhor. E nós acabamos de cantar também que o Senhor vive e que nós podemos crer no amanhã. Então que a gente não fique amedrontado ou assustado e nos esconda, mas que a gente possa fazer diferente, que é se aproximar do Senhor Jesus e entender que existe um lugar secreto onde nós podemos estar orando e entregando ao Senhor as nossas dificuldades, as nossas ansiedades. Que não existe nada, não existe dificuldade que possa nos tirar da presença do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor nos diz, lá em 2 Crônicas: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. O Senhor, Ele pede que a gente ore, que a gente busque, que a gente se entregue, que a gente se arrependa dos nossos pecados. E Ele diz que Ele nos sarará. Então que a gente não tema o que pode acontecer, mas sim entregue nas mãos do Senhor Jesus. E como eu disse no início, nós somos a igreja. Nós podemos adorar ao Senhor Jesus porque o Senhor se entregou por nós para nos dar permissão para que a gente pudesse orar e se entregar na presença de Deus. Então faça da sua casa hoje um lugar secreto, amém? Hoje nós não podemos ter cultos com as portas das igrejas abertas, amém? Por essa questão de nos resguardarmos, cuidarmos da nossa saúde. Mas abra as portas da sua casa, abra as portas do seu coração para que o Senhor possa entrar e habite em você. Faça do seu lar, faça do seu quarto um lugar secreto. Não existe um lugar determinado, não é a igreja, não é apenas o seu quarto onde você pode fechar a porta. É em qualquer lugar onde você vai ter intimidade com o Senhor, onde você vai poder se entregar a Ele. Talvez seja na tua empresa, talvez seja no banheiro da sua escola. Encontre este lugar, vá de encontro ao Senhor Jesus. Se o meu povo se arrepender, me buscar e orar, eu os ouvirei e os perdoarei e sararei a terra. Nós precisamos pedir que o Senhor sare as nossas vidas, cure as nossas feridas e toda a nossa geração. Talvez foi uma maneira que o Senhor Jesus encontrou de parar o mundo inteiro para que possamos ouvir a voz do Senhor Jesus, para que a gente confie, para que a gente se esconda em nossos lares, para que a gente entre no lugar secreto e fique pertinho dele. Então peça, Senhor, nós queremos estar neste lugar, nós queremos ir mais fundo, Senhor, na tua presença, nós queremos chegar mais perto de ti, Senhor. Faz a tua obra em nossas vidas. Entregue ao Senhor Jesus todas as tuas dificuldades, Pai. Neste momento nós nos entregamos a ti, pedimos, Pai. Ore ao Senhor, peça a Ele. Cura, Senhor Jesus, as nossas feridas. Liberta-nos, Senhor Jesus, de todo mal. Oh Senhor, repreende, Senhor Jesus, este mal que está se levantando contra o teu povo. Repreende, Senhor Jesus, toda a enfermidade, Senhor, que não seja para a morte, mas que seja para o teu nome ser engrandecido em nossas vidas, Pai. Que haja testemunho, Senhor Jesus, de pessoas que voltaram para a tua casa para encontrar este lugar secreto que existe dentro de cada um de nós.
Abençoa, Senhor Jesus, o teu povo, Senhor. Abençoa os teus filhos, abençoa os nossos lares, Senhor. E que nada venha nos calar, Pai. Que nada venha nos parar, Senhor Jesus, e te adorar. Porque nós queremos te encontrar no lugar secreto. Então vem sobre nós. Adore ao Senhor. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, nós queremos, Senhor, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto. Peça, Senhor, nós queremos te encontrar, Senhor, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória nós queremos ver, Senhor. Nós queremos ver, Senhor. Vem sobre nós. Tudo que eu mais quero, tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tu és real, Senhor. És real em nosso meio. É o que nós queremos, é o que nós te pedimos. Vem, vem. Oh, vem, Senhor. Tudo que eu mais quero, tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade, oh, nós te adoramos. Oh, Senhor, quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a sua. Nós queremos ver, Senhor, a tua glória, Senhor Jesus. Nós queremos ver mais uma vez. Adore ao Senhor. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. O Senhor está no lugar secreto nos esperando. Ele sempre esteve lá. Mas muitas vezes a gente passa por este lugar sem ao menos ouvir o que o Senhor tem para nos falar. Então pegue esses momentos
em que estaremos em casa, em que algumas atividades não serão feitas. E busque mais deste lugar, busque mais o Senhor Jesus, entre mais no lugar secreto, porque Ele estará lá. Amém, igreja? Amém. Aplauda bem forte ao nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, nós queremos te ver, Senhor. Aleluia. Amém. Aleluia. Nós vamos continuar adorando ao Senhor Jesus, pedindo que o Senhor venha fazer em nós aquilo que Ele planejou, amém? Peça que o Senhor Jesus venha abrir o teu coração, abrir os teus ouvidos, para que a gente possa ouvir aquilo que Ele tem para falar conosco essa noite. O Senhor, Ele preparou todo este momento, não foi hoje, não foi ontem, mas o Senhor já tinha isso preparado no coração. Então adore ao Senhor Jesus e peça que a gente possa ouvir aquilo que Ele tem para falar conosco, que a gente possa entender a vontade do Senhor Jesus diante de toda essa situação. Com certeza o Senhor tem um propósito, amém? Mas que a gente venha orar, venha se resguardar, para que através de nós vidas sejam poupadas, vidas sejam salvas, e através da nossa oração o Senhor tenha misericórdia. Então coloque nas tuas orações todo o ministério Geração Eleita. Coloque nas tuas orações todo o povo brasileiro, todo o povo do mundo inteiro, que é algo mundial, não é algo que está acontecendo apenas em nosso país. Talvez pessoas nunca ouviram falar de Jesus e já partiram. Talvez vai existir ainda milhares e milhares de pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer o amor do Senhor, que vão partir. Então compartilhe isso. Convide os teus vizinhos. Envie o link via WhatsApp. Assiste, irmão. E peça que eles venham orar. Talvez hoje a gente não pode segurar na mão do nosso irmão, mas através das nossas orações, através do nosso clamor, a gente pode estar unidos, ainda mais do que se estivesse como antes. Então tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Assim como o Senhor entrou no templo e se irou com tudo aquilo que estava acontecendo, a gente não entende aquilo que o Senhor está fazendo, mas com certeza é para um melhor, é para algo melhor, é para que a gente possa estar mais e mais perto dEle. Que este medo que a gente sente, essa aflição, venha se tornar dependência do Senhor, dependência em oração, em intercessão. Então peça que o Senhor Jesus venha falar conosco e nos ensinar aquilo que Ele tem por toda essa dificuldade que estamos passando. Abra os teus ouvidos para que a gente possa ouvir a voz do Senhor, que é meiga, que é perfeita e que é maravilhosa. Adore ao Senhor Jesus. Unidos aqui, Senhor, para te adorar, firmados neste amor, razão de estar aqui, que a glória e honra seja a ti, pois és fiel a nós. Atentos possamos estar para ouvir a tua voz. Unidos aqui, Senhor, para te adorar, firmados neste amor, a razão de estar aqui, que a glória e honra seja a ti, pois és fiel a nós. E atentos possamos estar para ouvir a sua voz. Quero ouvir tua voz, que é meiga e
voz que é tão poderosa. Eu quero ouvir tua voz. Quero ouvir tua voz que é meiga e maravilhosa. Quero ouvir tua voz quando fala, treme os céus. Quero ouvir tua voz que é tão poderosa. Eu quero ouvir tua voz. Unidos, Senhor Jesus, nós te adoramos. Unidos aqui, Senhor, para te adorar, firmados neste amor, a razão de estar aqui. Que a glória e honra seja a ti, pois és fiel a nós, e atentos possamos estar para ouvir a sua voz. Erga a tua voz, adore. Quero ouvir tua voz que é meiga e maravilhosa. Quero ouvir tua voz quando fala, treme o céu. Quero ouvir tua voz que é tão poderosa. Eu quero ouvir tua voz. Quero ouvir tua voz que é meiga e maravilhosa. Quero ouvir tua voz quando fala, treme o céu. Quero ouvir tua voz que é tão poderosa. Eu quero ouvir tua voz. Nós queremos, Senhor Jesus. Aplauda ao Senhor, amém. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Gostaríamos de agradecer, amém. E neste momento nós estaremos fazendo uma oração para que a gente possa passar para a palavra, amém. E nos alimentarmos da palavra do Senhor Jesus e receber aquilo que Ele tem para nós, amém. Eu quero saudar todas as famílias com a paz do Senhor, apesar de fracasso de muitas agendas humanas, né? Tu, junto aí com a tua família, pode viver hoje a agenda que Deus fez para ti. E através dessa agenda, quem sabe desfrutar, né, da coisa mais preciosa que tem e rever os valores também dessas coisas preciosas que é a tua família. Onde tu pode estar aqui, né, como se diz, junto com a tua família, adorando o Senhor. Então aproveita esse tempo e começa a rever os valores, né, para as tuas próximas agendas daqui para frente. Vamos orar nesse instante e pedir para que, na verdade, nesse tempo de silêncio, né, possa, na verdade, você tomar pela agenda de Deus e tomar direção diferente na tua família. Quem sabe a partir de hoje, né, é um alicerce para todo sempre da tua vida. Orando nesse instante, vamos pedir agora que Deus use a serva do Senhor, que venha falar profundamente no nosso coração, na nossa alma, e desfrute da palavra de Deus, que essa, na verdade, é o alimento que nós necessitamos nos dias de calamidade, nos dias de tempestade. É Deus que está, na verdade, provendo esse tempo para nós buscar, todos os corações, buscar a sua presença. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor. Talvez se não fosse esses acontecimentos, Senhor, que vêm através da natureza, Senhor, o que aconteceria na nossa vida se nós continuássemos, Senhor, naquele desfreio, Senhor, que nós estávamos andando. Mas nessa noite, Senhor, vem falar aos corações. Nessa noite, dentro dessa família, Senhor, o Senhor possa trazer valores, Pai, infindáveis nos seus corações, para que possam tomar um rumo diferente a partir de hoje, e que eles possam ser renovados, aliança contigo, e que possam ser fortalecidos. Então usa a tua palavra pelo poder do teu Espírito Santo, e renova, Senhor, a nossa fé nessa noite, para que haja um avivamento
avivamento dentro destas casas, Pai amado, para que seja grande, Pai, o temor e o tremor diante da tua face, para que os rumos se mudem, que nós possa, Pai amado, repreender as tempestades que tem assolado as nações, as vidas e as pessoas, e que nós possa desfrutar da paz do Senhor dentro dos lares, dentro dos nossos corações, Pai, em nome de Jesus, amém, né? Agora a palavra está com a irmã Alexandra, né, que vai transmitir, né, a tua casa nessa noite. A paz do Senhor, povo, tudo bem? Saudade de todo mundo, tô conferindo aqui que está legal, se tá ok. Gente, nosso primeiro culto à distância, e eu tô pensando na igreja primitiva, lembram? Onde as famílias se reuniam nas casas para adorar e cultuar o nome do Senhor. A gente está seguindo esse modelo hoje, então a gente sabe que a adoração doméstica é um modelo bíblico, amém? Beijo em vocês! Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar, mas antes eu gostaria muito de agradecer a todos os pastores, a todos os irmãos que têm colaborado para que essa obra continue, amém? Os pastores estão empenhados fazendo conteúdo, gravando vídeo, áudio para vocês, os líderes também estão mobilizados, o pessoal dos bastidores lá no QG preparando tudo para dar tudo certo. Um grande abraço e gratidão para essas pessoas, amém? Bom, vamos para a palavra de Deus então. Irmãos, vocês já devem ter notado que nós, os seres humanos, nós temos uma tendência muito grande para querer sermos independentes. A gente gosta de se governar. Se a gente parar para analisar uma criança, desde pequenininha, ela começa a se desenvolver e ela começa a querer fazer as coisas por ela mesma. Eu tenho uma filha de 2 anos e ela já não quer mais que eu escove os dentinhos dela. Por quê? Porque ela diz que ela é muito habilidosa e ela já sabe escovar os dentes. Ela quer comer sozinha, ela quer se vestir sozinha e às vezes eu fico olhando e pensando, meu Deus, quando começar a independência emocional e quando começar na tomada de decisões que ela querer tirar os pais da equação e tomar as decisões sozinhas. Mas a independência, ela faz parte de todo o ciclo humano. E nós sempre tentamos ser independentes. Infelizmente, muitas vezes tentamos ser independentes de Deus. E por vezes achamos que já somos autossuficientes e queremos nos governar. Mas a Bíblia é tão tremenda que ela nos traz a história de um homem que também passou pelo mesmo dilema que nós. E se você já sabe de quem eu estou falando, é Josué. Quero te convidar para abrir a Bíblia. Josué capítulo 5, versículo 13. Josué capítulo 5, versículo 13. Nos diz assim: Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. E chegou-se a Josué e disse-lhe: És tu um dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? E ele disse: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E Josué assim o fez. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entregarei em tua mão Jericó, e o rei e os seus valentes. Vá, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual frente de si. Então Josué chamou os sacerdotes e disse: Levai a arca da aliança, e levem as trombetas diante da arca do Senhor.
E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, assim eles fizeram, e a arca do Senhor o seguia. Agora o versículo 10. Porém ao povo ordenara Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos diga: gritai, então gritareis. Agora lá no versículo 16. Sucedeu que, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam a trombeta, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Versículo 20. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o zunido da trombeta, e levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Amém? Glória a Deus por essa história. Esse homem chamado Josué, ele enfrentou um dilema muito parecido conosco. Ele era uma pessoa muito independente. Por muito cedo ele já aprendeu a tomar decisões rápidas. Por muito cedo ele já começou a prever o futuro dele, a se organizar e aprender. E a Bíblia diz que toda a história de Josué foi baseada em aprendizado. Mas chegou um momento da vida dele em que ele precisou se despojar de tudo que ele sabia e era para ouvir a voz do Senhor. Para a gente entender um pouquinho melhor esse momento que a Bíblia registra aqui sobre Jericó, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e entender quem era Josué e o que aconteceu com esse homem. A Bíblia diz que Josué, ele nasceu no Egito. Ele era escravo, irmãos. Ele era uma pessoa que nasceu escrava. Ele não tinha uma origem boa, ele tinha uma origem humilde de escravo. Ele nasceu sob o jugo de Faraó no Egito. Mas ele cria nas palavras que contavam para ele a respeito do Deus dos seus pais e dos feitos que esse Deus havia feito lá no passado. E a Bíblia conta a história que quando Moisés ele entra no Egito e ele tira o povo hebreu de lá e ele sai no meio do deserto com esse povo, com a promessa de que eles entrariam numa terra prometida, numa terra com nova realidade para eles, onde eles seriam livres, onde eles seriam pessoas livres para adorar e para viver as suas vidas. Josué acreditou. E a Bíblia diz que ao longo da peregrinação no deserto, esse rapaz, porque ainda ele era um jovem, ele seguia aos passos do seu líder. A Bíblia diz que muito cedo ainda, Josué, ele já se tornou um comandante do exército do Senhor. Com a guerra dos Amalequitas, Moisés ele coloca Josué para liderar aquele exército. E a Bíblia diz que Josué, ele vence aquela batalha contra os Amalequitas. Quando Josué ele vence aquela batalha, Moisés, observando o estilo daquele jovem, ele ficou de olho em Josué. E a Bíblia diz que Moisés agora torna aquele comandante o seu assistente pessoal. Josué se torna o assistente pessoal de Moisés. E por muito tempo ele aprende sobre as ordens de Moisés. Ele fica na porta da tenda de Moisés. A Bíblia diz que todo lugar que Moisés ia, Josué ia atrás. Quando Moisés subiu no monte para receber as leis e os mandamentos, Josué estava ali junto, ao pé do monte, esperando e aguardando instruções. A Bíblia diz que todo o conhecimento que Josué adquiriu, ele adquiriu também com Moisés. Porque Moisés lá no Egito, ele havia aprendido algumas coisas de guerra. Só que Josué era aquele jovem que ele era um escravo que começa agora a aprender a ser um general de guerra. E a Bíblia diz que ao longo dos 40 anos, Josué aprendeu a arte da guerra. Josué era muito habilidoso no que ele fazia. Josué era um homem que tinha uma destreza muito grande na guerra. Ele sabia liderar, ele sabia mobilizar as equipes. Ele sabia fazer estratégias de guerra. A Bíblia diz que Josué, ele era um estrategista, ele planejava muito bem toda ação militar que ele ia fazer. Mesmo muitas vezes o exército de Israel sendo inferior aos de outras nações por falta de recurso, a Bíblia
Bíblia diz que Josué conseguia explorar aquele ponto fraco do exército e tornar aquele ponto fraco em vantagem contra o inimigo. Tamanha era a habilidade de Josué em conduzir o exército do Senhor. A Bíblia diz que Josué, de forma muito poderosa, ele assume a liderança de Moisés. Quando Moisés parte com o Senhor, à beira, prestes a entrar em Canaã, a Bíblia diz que Josué assume a liderança do povo de Israel. E veja só, nós vemos um rapaz que outrora era escravo e agora ele é líder da nação de Israel. Agora ele era aquele que ocupava o cargo mais alto de Israel. Mas a Bíblia diz que ele precisava ainda de ter um momento com Deus, onde ele passaria a ser totalmente dependente do Senhor. O histórico de Josué mostra que ele era obediente em todos os momentos. Ele confiava em Deus. Ele se tornou um dos 12 espias. Ele e Caleb foram aqueles que acreditaram nas promessas da terra prometida. E a Bíblia diz então que Josué agora, como líder, ele conduz o povo e atravessa o Rio Jordão. A Bíblia diz que quando o povo atravessa o Rio Jordão, Deus ele coloca sobre o povo de Israel um dos cumprimentos da promessa. E além disso, ele coloca em Israel um efeito tão grande que gerou tanto temor nos povos, que as pessoas vizinhas, as cidades vizinhas ficaram tementes de saber quem que era aquele povo. Quem que era aquele povo de Israel que outrora tinha passado do Mar Vermelho e agora tinha atravessado o Jordão com o pé seco. Tinha atravessado o rio, Deus havia aberto o rio para eles passar. E aí entra um temor no povo, porque eles começam a saber e ouvir falar dos feitos daquele rapaz, do jovem Josué. Mas a Bíblia diz que apesar do histórico daquele homem, ele precisava de algo maior. Mesmo que Josué já tivesse adquirido todas as habilidades de guerra, mesmo que Josué já tivesse domínio sobre as artes militares, ele precisava depender de Deus. A Bíblia diz que o nome dele, só para vocês terem ideia, era Oséias. E quando Moisés bota os olhos nele, Moisés percebe o futuro de Josué. E Moisés troca o nome dele e coloca Josué, que quer dizer Jeová é a salvação. Outrora, o nome dele, Oséias, queria dizer salvação, mas Moisés troca o nome e diz Jeová é a salvação. É como se o líder Moisés já estivesse dizendo para ele, olha cara, tu vai fazer grandes coisas, mas tudo que tu fizer é por causa do Senhor. Então Josué atravessa o Jordão com o povo. Faz o acampamento nas margens do Jordão. E a Bíblia diz que Josué, ele vai até o pé da cidade de Jericó. Irmão, Josué, ele estava diante da maior batalha militar dele. Era aquele momento em que ele tinha o maior desafio da carreira dele. Porque ele precisava juntar todas as habilidades e experiências de guerra que ele havia adquirido até aquele momento para poder enfrentar aquela cidade. Jericó representava o início da conquista de Israel, porque era a primeira cidade e, estrategicamente falando, era a cidade que eles tinham que dominar para conseguir invadir o resto de Canaã. E para quem está nos acompanhando e não entende, Canaã era a terra prometida, que era para o povo de Deus. Então Jericó representava muito para Josué, representava muito para o povo de Israel, porque era o início da conquista das promessas de Deus. Amém? Mas a Bíblia diz que Josué, lá no pé da cidade, na beira da cidade, ele tem um encontro maravilhoso com Deus. A Bíblia diz que aparece para ele um homem com uma espada desembainhada. E nós sabemos que a espada no exército ela só ficava desembainhada por 2 motivos: ou para defesa ou para ataque. E Josué lhe pergunta assim, diz, tu é um dos nossos ou tu é do inimigo? E aí o homem que aparece para Josué diz o seguinte,
eu sou o príncipe do exército do Senhor dos exércitos. Aleluia! Ele era o príncipe, ele era o comandante geral do exército do Senhor. E a Bíblia diz que Josué fica temente porque ele reconhecia, um comandante reconhecia o outro. E Josué sabia que patente era aquela e o que aquilo representava. Assim como ele era o líder máximo supremo de Israel, ele estava diante do líder máximo e supremo do exército do Senhor. E a Bíblia diz que Josué, ele se coloca à disposição para ouvir. E então aquele homem diz para ele: tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. A mesma palavra que Deus diz para Moisés quando chama Moisés na sarça, ele fala para Josué. E a Bíblia diz que prontamente aquele baita comandante que era Josué, aquele líder supremo de Israel, ele tira a sandália dos pés e se prostra com o rosto em terra e diz: Senhor, eis aqui o teu servo, me diga o que o Senhor quer que eu faça. Naquela hora, Josué, ele abre mão de tudo o que ele era e de tudo aquilo que ele representava, de tudo aquilo que ele achava que representava, de tudo aquilo que ele tinha adquirido e conhecido até aquele momento. Tirar as sandálias antigamente queria dizer submissão, porque só andava descalço o escravo. Então, quando aquele homem diz para ele, tira a sandália, aquele homem está dizendo: seja submisso às minhas ordens. Josué tira a sandália, como se estivesse dizendo: daqui para frente as ordens são tuas. Eu vou ouvir e obedecer às ordens desse comandante. Então a Bíblia diz que aquele homem começa a dizer para Josué o que ele precisava fazer. Só que o engraçado, irmãos, é que era tudo o contrário do que Josué estava acostumado a fazer. E Deus faz isso. Ele muitas vezes ele chega para nós e nos diz coisas diferentes daquelas que estamos acostumados a fazer, daquilo que estamos acostumados a pensar. Deus, ele quebra todos os nossos paradigmas, todos os nossos protocolos. Ele pega a nossa experiência, ele amassa e torna ela pó, porque ele quer que aprendamos a depender unicamente dele. A Bíblia diz que Josué obedece, então aquele homem começa a dar ordens e dizer: você vai fazer assim, assim e assim. Agora veja que interessante nessa história. Quando o homem diz para Josué: tu não vai atacar, tu vai rodear a cidade. Ele está tirando de Josué uma característica tão forte, porque quando a gente estuda a história de Josué, a gente sabe que ele, militarmente falando, ele era muito ágil. Josué, ele era muito rápido. A Bíblia diz que Josué, ele era estrategista. Ele tinha uma marcha napoleônica. Ele não era demorado. Ele não era de criar suspense. Ele simplesmente chegava e atacava como um raio. E quando o inimigo menos percebia, ele já estava lá em cima. E segundo alguns teólogos, eles disseram o seguinte, que Josué teria um momento muito oportuno para atacar Jericó. Por quê? Porque ele havia atravessado o Jordão. Toda a região estava assombrada com os israelitas, estavam muito impressionadas com Josué e com o Deus de Israel. Então era um momento, segundo estratégias de guerra, muito importante que Josué poderia chegar e atacar o inimigo. Mas a Bíblia diz que Josué abriu mão de todo o seu conhecimento militar, de todas as suas patentes experiências de guerra que até então ele tinha adquirido. E a Bíblia diz que Josué obedece. E olha que interessante. Ele chama os sacerdotes e diz: vocês vão na frente, levem a arca do Senhor e vamos rodear a cidade por 6 dias. 6 dias nós vamos rodear a cidade. Mas o povo não vai dizer nada. Eu não sei se o maior desafio de Josué não foi dizer para o povo que não era para falar. Porque o povo gosta de falar, né? Quando a gente está numa situação tensa, ou a gente murmura, ou a gente reclama, ou a gente fica especulando, ou a gente fica tentando descobrir o que vai fazer. Mas Josué deu uma ordem clara: não é para falar nada. Quem é crente aí está entendendo o que eu estou dizendo? Não é para falar nada. Simplesmente era para rodear a cidade.
E a Bíblia diz que o povo de Israel rodeou a cidade. E Josué obedece. Josué quebra todos os seus paradigmas e passa a depender unicamente do Senhor. E então a Bíblia diz que no 7º dia eles rodearam a cidade novamente. E então, pela ordem de Josué, tocaram as trombetas e as muralhas caíram. O povo de Israel, então, ele assume aquela cidade. Ele invade a cidade. Os militares, os soldados já estavam aguardando para entrar na cidade. E a Bíblia diz que Josué venceu a batalha no nome do Senhor. Mas o que isso tem a ver com a gente nesses dias? O que essa história de Josué tem a ver com a gente? Talvez você esteja se perguntando, é um momento de crise e a irmã vem trazer uma história de guerra. Irmãos, nós estamos vivendo um momento de guerra. Um momento espiritual, de guerra e batalha espiritual, que não é momento da igreja sair gritando, não é momento da igreja querer invadir Jericó de qualquer jeito, porque, irmãos, depender de Deus nos dá medo, e Deus está permitindo que o povo dele dependa unicamente hoje dele. E sim, podemos ter medo, sim, não podemos permitir que o medo tome conta, mas Israel, é só olhar para a história de Israel. Deus tira de Israel o controle da situação. E hoje nós estamos assim, nós não estamos com controle da situação, nós não temos controle nenhum hoje. Nenhum pai hoje, um pai de família hoje pode dizer que está sob controle da sua família, porque ele não sabe se vai ter hospital disponível se caso ele fique doente. Ele não sabe quanto tempo vai durar isso e se vai ter alimento para a família. Nós temos pais que têm filhos pequenos com a imunidade baixa. Nós temos filhos que têm pais já no grupo de risco. Nós estamos sem o controle. E muitas vezes Deus, ele age quando estamos sem o controle. E eu acho que Deus, ele gosta muito quando a gente está sem o controle. Por que Deus, ele se agrada? Porque aí nós dependemos dele. Josué tinha a opção de deixar Deus controlar. Ele tinha. Hoje, eu e você não temos essa opção. O máximo que podemos fazer hoje é ficar dentro das nossas casas, procurar não sair, procurar não se expor, não querer dar um de super crente, né? Porque o povo de Israel podia ter dito o seguinte: nós estamos com tudo, a gente atravessou o Jordão, vamos lá, vamos botar para quebrar, Jericó já é nossa, quem tá com nós é maior que tá no mundo. E tem muito crente bradando por aí que é super crente, que doença não pega em crente, que isso e aquilo, e tá se expondo ao risco. Cuidado, a fé não blinda a irresponsabilidade. A nossa parte temos que fazer. E Deus mandou Israel circular na volta da cidade em silêncio. Irmãos, temos que depender de Deus. Hoje nós temos a única saída, é Ele. É esperar que Ele no tempo oportuno vai derrubar esse muro por terra. É esperar que no tempo oportuno essa peste, essa praga que assola o mundo vai cair por terra. Mas nós não vamos conseguir isso saindo da rota. Precisamos estar na rota que Deus está traçando. Precisamos seguir o plano de Deus. Se Josué não tivesse seguido o plano de Deus, militarmente falando, por mais que ele tivesse experiência, ele não teria conseguido. Porque quando Deus, ele nos dá uma ordem, ele quer que essa ordem seja cumprida. E a ordem de Deus para a igreja hoje é clamar, é orar, é colocar a arca diante de cada passo que a gente der. Josué precisou colocar a arca diante do exército, diante do povo. A arca representa a presença do Deus vivo. A arca representa a palavra de Deus. A arca representa o próprio Deus na terra. E Josué fez isso, ele colocou a arca diante de cada passo daquele povo. Se você não colocar a presença de Deus diante da sua casa, da sua família, você não tem garantia e não tem segurança. Porque hoje a nossa dependência, ela está no soberano Deus. Aqueles que digam que não precisam de Deus para nada, tudo bem, talvez você seja do grupo do independente.
Você tem o direito de dizer para Deus, olha Deus, tu age até aqui, aqui quem coordena a minha casa, a minha vida sou eu. Você tem esse direito. Mas a Bíblia é muito clara em dizer que todo aquele homem que se despojou da sua sabedoria e se colocou diante de Deus, esse homem foi bem sucedido. Você quer ser bem sucedido? Você quer que Deus conduza a tua casa daqui para frente? Coloque a arca. Obedeça a diretiva de Deus, mesmo que essa ordem lhe pareça estranha. Mesmo que isso pareça que não vai funcionar. Nosso maior medo é perdermos o controle da situação. Nenhum de nós gosta de perder o controle de nada. Nenhum de nós gosta de perder o controle da própria vida. Só que em toda a história bíblica, Deus permitiu que, em dado momento, o povo também perdesse o controle. Para que ele olhasse para o céu e acreditasse que o controle estava na mão do Deus vivo. Eu quero te convidar nessa noite a deixar o controle da tua casa, da tua família, dos teus filhos, dos teus pais, dos teus amigos, no controle de Deus. Obedeça à voz do Senhor. Deus pede que a gente só gire a cidade. Não é para gritar, não é para espernear, não é para se desesperar, não é para achar que a gente é super crente. Se não é a arca, se não é a presença dele, a gente não consegue. Permita que Deus assuma o controle. Permita hoje que Deus ele assuma o controle da sua vida e da sua família. Josué precisou abrir mão das suas habilidades, daquilo que ele achava que era melhor, para confiar naquilo que o Senhor estava dizendo. Olha que coisa mais linda essa parte da palavra. Aquele homem que apareceu para ele estava com a espada desembainhada. No entanto, ele pede para Josué não guerrear até a ordem dele. O que isso quer dizer? Que mesmo que a gente não esteja com a espada na mão, há alguém que cuida de nós. A espada do Senhor já está desembainhada. Deus já deu ordem aos seus anjos para guerrear pelo nosso povo. A espada de Deus já está aberta, já está fora da bainha, aleluia! A espada de Deus já está fora da bainha, porque é Ele que peleja pelo povo dele. Mas Ele peleja por aquele povo que depende dele. E assim como as nações temeram a Deus por meio do povo de Israel, as nações vão temer a Deus por meio da oração da igreja. Porque a oração da igreja vai movimentar os meios e Deus vai trazer a cura para o nosso país, para o nosso mundo. Mas é a igreja dando um bom testemunho, é a igreja obedecendo e orando. É a igreja respeitando aquilo que Deus está dizendo, aquilo que Deus está chamando. Deus vai usar a tua vida. A guerra não é nossa, a guerra é do Senhor. A guerra vem de Deus, ela é do Senhor. Assim como Davi diante daquele gigante, ele disse, tu vem a mim com espada, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Você sabe quem era aquele homem que apareceu para Josué na porta da cidade de Jericó? Era uma teofania. E isso quer dizer que era o próprio Jesus. Tanto que quando Josué se prostra, Jesus permite a adoração. Se fosse um anjo, o anjo não permitiria adoração, porque os anjos sabem que o único que deve ser adorado é o Senhor Deus. No entanto, ele permite a adoração e Josué se prostra. Então, aquele que lidera o exército é o Senhor, é o nosso Jesus, e está com a espada desembainhada, pronto para a guerra. A nossa única arma é, nesse momento, a obediência e a oração. Eu te convido a obedecer, eu te convido a depender, eu te convido a se despojar de tudo que você crê até hoje, de tudo que você acredita, de tudo que você construiu na sua vida como algo relevante.
E passe a crer naquilo que Deus está te pedindo hoje. Dependa dele, confie nele. E permita que Ele conduza essa guerra. Permita que Ele conduza a tua família. Ore comigo hoje e diga: Senhor, o Senhor vai governar minha casa. O Senhor vai cuidar da minha casa. É o Senhor que vai ser o comandante da minha vida a partir de hoje. Porque foi isso que Josué fez. E Josué não era qualquer um. Josué era um general e líder de uma nação, e ele permitiu a soberania de Deus. Quem sou eu, Axanda, para não permitir a soberania de Deus sobre a minha vida, ainda mais numa hora dessas? Então permita que Deus seja soberano, permita que Ele conduza os teus passos, mas acima de tudo, permita que Ele lute a sua guerra. Essa guerra é dele. Permita que ele assuma a sua luta. Permita que ele assuma a sua guerra. Permita que caia nas mãos dele a soberania e o controle de todas as coisas. Porque nós não temos garantia se amanhã estaremos vivos. Nós não temos garantia se amanhã teremos o que comer. Nós não temos garantia com o que vai acontecer com o nosso país. A gente tem vindo assolações no mundo, nós não temos a garantia. Só temos uma garantia: que Deus quer cuidar de nós nessa batalha. Amém? Então eu te convido a orar nessa hora e entregar o controle nas mãos dele. Eu te convido a orar e entregar tudo nas mãos dele. E principalmente a orar pelo nosso mundo, pelo nosso Brasil, porque há muitas pessoas que não conhecem ele ainda. Se aquele que tem fé já é difícil de segurar, você imagina aquele que não tem no que se apegar, não tem no que se agarrar. Deus, ele não está vindo com juízo sobre o mundo. Para com essa história, não é isso. Deus está nos dando uma oportunidade, como disse o pastor Roni, para viver a agenda de Deus, para conhecer Deus de um jeito maior. É como se estivéssemos como Josué ali diante daquela muralha. Estamos diante de uma muralha sem saber o futuro. Mas se você confiar e obedecer, o teu futuro é conquista de Jericó. Você pode dar um glória a Deus aí? Se eu tivesse agora presencialmente no culto, eu ia dizer: vira pro irmão que está ao seu lado e diga: dê um glória a Deus. Não se preocupe, apenas entregue na mão de Deus. Eu quero te convidar para orar nessa hora. Eu quero te convidar para orar, para entregar nas mãos de Deus a tua casa. Talvez você até hoje foi independente. Talvez até hoje você governou a sua vida. Talvez até hoje você não permite que ninguém dê opinião para nada. Talvez você é aquela pessoa que não aceita a opinião de ninguém. Tamanha é a independência que você quer ter. Mas existe alguém, uma pessoa, que quer opinar hoje na sua vida, que quer dizer para você o que fazer, que quer assumir a tua guerra hoje, que quer tomar o controle da situação para mostrar que ele é Deus e que para ele nada é impossível. E que é ele quem governa a igreja, é ele quem governa todas as coisas. Que é ele quem governa e quem lidera sobre nós. Então eu te convido para abrir mão das suas patentes, abra mão da sua experiência, abra mão da sua independência agora. E permita que o Senhor assuma o controle, porque Ele quer assumir o controle. Ore comigo nesta hora. Querido Deus, diante da Tua palavra que nos sara, que nos restaura, nós queremos nesta hora, Pai, Te agradecer, porque sabemos que é um momento muito difícil. Difícil porque nos assusta, porque nos dá medo, porque nós perdemos o controle diante dessa situação. Mas o Senhor assume para nós. Assim como Josué abre mão de suas patentes, da sua experiência, queremos abrir mão nesta hora da nossa independência. Ah, Jesus, quantas vezes, Pai, a gente não aceita nem opinião de ninguém para nada.
mas que o Senhor hoje venha opinar na nossa vida, que o Senhor venha nos dizer o que fazer, que o Senhor venha nos conduzir, que o Senhor venha assumir o controle das famílias, das casas. Amado Jesus, eu peço nessa noite, desembainha a espada, venha ao nosso encontro, assume a liderança da nossa vida, assume o controle dessa situação, assume o controle dessa situação. Senhor, olha quantos pais estão preocupados, estão ansiosos, estão com medo por conta da sua família, por conta das suas casas. Quantas mães, Senhor, já estão preocupadas por conta dos seus filhos, quantas filhas estão preocupadas por conta dos seus pais. Nós pedimos que o Senhor venha confortar, que o Senhor venha trabalhar, que o Senhor venha consolar o coração de forma que a gente consiga entregar nas tuas mãos o controle da nossa vida, Senhor. Nos ajuda a entregar para Ti o controle, Jesus. Não sabemos o nosso futuro, Pai, só queremos confiar de que o Senhor está diante de nós nessa peleja, que o Senhor está diante de nós nessa batalha, Pai. Meu Deus, a Tua igreja está agora orando comigo, Pai. E quantos outros amigos, Senhor, frequentadores da igreja, ou simpatizantes, ou conhecidos nossos estão assistindo. Talvez alguns não conhecem o Senhor ainda. Talvez alguns não conhecem a Tua soberania. Eu peço que o Senhor se apresente para eles como o Senhor se apresentou para Josué na porta daquela cidade. Chega diante deles, Pai, nesta hora com a sua espada desembainhada, para que eles vejam e tenham um encontro contigo, para que assim como Josué abriu mão de tudo, a gente possa abrir mão, eles possam abrir mão das suas convicções para confiar no teu controle. Querido Deus, eu também peço pelo nosso mundo, Pai. Senhor, quantas pessoas, Senhor, que estão desamparadas agora. Quantos moradores de rua, quantas pessoas em situação de vulnerabilidade social, quantas pessoas trabalhando em hospitais, colocando a vida deles em risco, Pai, por amor à profissão. Quantos trabalhadores, Senhor, estão garantindo, Pai, que nós tenhamos luz, água, internet, para que a comunicação não seja tão diminuída que nem já está hoje, para que diminua o isolamento. Pai, eu te agradeço pela vida dessas pessoas, Senhor. Senhor, coloca a tua proteção para essas pessoas, para que o Senhor guarde e proteja, para que nenhum mal aconteça sobre elas, pessoas que estão se doando, se colocando na linha de frente desse exército, para proteger o povo, Jesus. Amado Deus, eu peço que o Senhor guarde essas pessoas. Senhor, aqueles pais de família, Pai, que são autônomos, que se não trabalhar não come. Senhor, a tua igreja precisa entrar em ação. Nós precisamos ajudar aqueles que não têm, Senhor. Então eu te peço, Pai, seja o provedor dessas casas. E eu não estou pedindo só por aqueles que creem em Ti, até mesmo aqueles que talvez digam que são ateus ou que não conhecem o Senhor. Seja o provedor dessas pessoas, Pai, porque se tivesse sido eu, Pai, que não conhecesse o Senhor e tivesse vindo essa assolação, o que seria de mim, Jesus? Então te peço, Pai, por todos aqueles que são cristãos e que não são cristãos, que o Senhor ampare e que o Senhor providencie. Meu Deus, também eu te peço, dá juízo pro povo, Senhor. Coloca prudência no povo, Pai, para não sair por aí, Senhor, para não ter, Senhor Jesus, essa falsa fé, Pai, que coloca eles em perigo. Meu Deus, que o povo entenda que é hora de orar e circular e rodear a cidade, Pai. Mas é espiritualmente falando, Senhor. Espiritualmente falando, Deus, nos dá juízo, Senhor. Coloca juízo no teu povo, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te agradeço, Pai querido. Eu te glorifico, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.